Ó, tô entrando ao vivo de novo, ó. Pessoal, voltamos aqui, mudamos o estúdio para ver se a gente consegue continuar a live. Aí peguei a informação que pe- pegamos a informação que a LPNet está ruim, né? Então por isso que Bernardão, mudamos o estúdio aqui, tá? Boa, Vem boa, aqui, por Cacau. sorte, por sorte tem o meu pai aqui ao nosso lado. Então já mudei aqui. O que aconteceu foi a conexão da internet da LPNet aqui de Botucatu, ele tá um pouco falha, né? Então aí realmente está dando esse problema. Mas são coisas que acontecem. Vamos tentar retomar então, né? Então a Certo. gente estava no a gente Aqui, estava na questão do sorteio, né? Do calção. pessoal. Esse calção aí, o material de jogo do Bernardão, que vai ser sorteado aqui. Então a gente tem a lista aqui, Bernardão, de 1 a 21. De 1 a Eu 21. já, eu tinha Que número você escolhido o escolhe? número já. Eu já tinha escolhido Ah, é o número 5, eu já tinha escolhido. número 5. Exato. Número 5, olha, número 5 é o Cezinha. Cezinha, boa, Cezinha, Cezinha. César Donato, é um palmeirense que ganhou, Nossa ganhou, Senhora, ganhou, palmeirense ganhou o ainda. calção. Palmeirense. Palmeirense, ele acho que vai doar para algum dos amigos dele lá. O César, se tiver aí, se tiver ainda não ganhou, porque tem que ver se ele está se ele voltou aí na nossa. Está nos prestigiando, mas é do César. Faz um joia aí, viu, César? Se você está na escuta, senão a gente. Ah, não, já está aí. Já mandou um valeu para nós aí. Cezão, é seu então esse calção, assim que a gente já vai combinar com você como que a gente vai fazer. Coloquei sim, Exato. viu, Samuel? Tá seu nome aqui. Tá de todo mundo. Tá? Vamos lá. Pessoal, então aí ainda temos mais duas camisas para serem sorteadas, né? Então, quem ainda não se manifestou, por favor, coloque quem é o rapaz que o Bernardão. Quem é o rapaz que o Bernardão está querendo saber, aqui de Botucatu, que participou do Juvenil do São Paulo, lá, categorias de base do São Paulo, e que ele quer saber quem que é esse rapaz que a gente comentou no começo da live. Bernardão, então vamos falar, né? Daí o São Paulo, uma grande fase, talvez a melhor da sua carreira, né, Bernardão, pelo São Paulo. Você chegou à seleção brasileira, vestindo a camisa do São Paulo, ou foi posterior isso? Tá travando um pouco ainda, Cacau. A sua Um pouco, pergunta né? não ficou clara. Tá, Você pode repetir, por favor? claro. O Bernardão, assim, no São Paulo, talvez foi a melhor fase da sua carreira, acredito eu, né? Isso te levou a um convite, uma proposta para a Alemanha, e também a questão da seleção brasileira. Foi nessa época, né? Você participou ali com a seleção brasileira? Como que foi isso aí? Eu cheguei no São Paulo, eu fui para a seleção logo no primeiro ano, em 87, que eu fui convocado para o pré-olímpico, que era o Carlos Alberto Silva, era o treinador, e aí ele me levou para jogos amistosos. Na época eu tinha ganhado a bola de prata, de melhor jogador na posição, então, e eu tinha a idade olímpica, né, naquela ocasião. E aí eu fui com a seleção, nós disputamos o pré-olímpico, que foi na Bolívia, e a gente ganhou o pré-olímpico, fizemos mais pontos lá no quadrangular final, com Colômbia, Argentina e Paraguai. E aí depois continuei na seleção, eu tive na lista de 90, mas aí numa excursão que a seleção fez, um pouco antes da Copa, a gente fez um torneio péssimo, a gente
perdeu de 4-0 da Dinamarca na época, que tinha os irmãos Laudrup na frente, e aí eu acabei ficando fora da lista final, da última convocação. E depois, em 91, eu tive na seleção de novo. Então eu fiquei de 87 até 91. E em 91 eu fui convocado para a Copa América, mas aí eu preferi me apresentar no Bayern primeiro, antes ao invés de ir para a seleção. E aí depois acabei não indo mais. Então, até 91 foi o período que eu tive na seleção. O único campeonato oficial de grande relevância assim que eu disputei foi o pré-olímpico, né? Na Olimpíada também acabei ficando de fora. Ali foi mais por critério do Carlos Alberto Silva, que não deu para entender, porque eu tinha sido titular, era o melhor jogador da posição, né? Mas aí ele fez outras escolhas. Então, a seleção para mim é um capítulo bem frustrante, porque eu sempre tive bem, sempre tive entre os melhores, mas nas competições mais importantes eu acabava sendo preterido, de alguma forma. E aí, no final, depois de 91, que a gente ganhou do Bragantino, ali eu já estava na final, antes da final eu já tinha acertado a minha ida eu ia para o Borussia Dortmund, e depois, no último minuto, o Bayern entrou e atravessou o negócio e acabei indo para a Alemanha. Sim. Não, e, aproveitando o gancho, Bernardo, aí você, com já uma bagagem aí de vários títulos, 2 títulos brasileiros, títulos paulistas, seleção brasileira, tal, desembarca em Munique, né? Era para ter uma camisa do Bayern aqui atrás, mas infelizmente questões técnicas aí a gente não conseguiu trazer para cá. Aí você chega em Munique, no Bayern de Munique, todo poderoso, um grande time da Alemanha, o maior time da Alemanha. Chega o Bernardão. Como que foi essa recepção? Como que era lá na Alemanha, Bernardão? A recepção foi ótima, assim, a princípio era uma outra época, um momento difícil que a Alemanha vivia, porque o Muro de Berlim tinha caído 2 anos antes apenas, então era um país que ainda tinha grandes problemas com o racismo, né? Isso foi uma parte um pouco complicada de superar, porque tiveram aí algumas situações que eu passei de racismo e alguns problemas, mas acabei superando e fiquei uma temporada, né? Mas era diferente, assim, era um futebol que eu me encaixava perfeitamente, eu tinha tudo para me encaixar perfeitamente, mas acabei me machucando no começo, não consegui fazer muitos jogos na primeira temporada, tanto que eu voltei para me recuperar no Brasil e acabei ficando 6 meses no Santos. Joguei um Campeonato Brasileiro pelo Santos, que eu vim para me recuperar, e acabei jogando pelo Santos. Mas era um outro tempo, Cacau. Assim, eu não tinha informação nem ideia para onde eu estava indo, porque, né, não é como hoje, que todo mundo sabe quem é o Bayern, todo mundo sabe quem é qualquer clube no mundo, ou qualquer cidade no mundo. Eu não tinha a menor ideia o que era Munique, o que era o Bayern de Munique. A gente sabia que era um clube grande, mas não era uma coisa que a dimensão exatamente você só vai conseguir saber quando você está lá. Então é um grande impacto na vida de qualquer um, e para mim foi um momento difícil, né, de superar, mas apesar de eu não ter tido uma passagem totalmente vitoriosa, foi altamente assim, eu desfrutei muito, eu conheci uma cultura diferente, aprendi uma outra língua. Então, até hoje, graças a Deus, eu sou muito respeitado no clube. Recentemente, eles fizeram uma homenagem para mim, como sendo o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube, né? E a importância que eu tive para que eles entendessem como lidar e tratar com o brasileiro em especial. Então, é um clube que eu tenho muito carinho também. Certo. Não, e hoje, até por coincidência, hoje o Barça se sagrou campeão, né? Exato. Se sagrou campeão alemão, né? Que voltou o campeonato lá, e o Bayern acabou conquistando o título na tarde de hoje. Exato. Tá? Fernando, tem alguma história lá da Alemanha, alguma história engraçada, uma passagem vitoriosa? Você lembra alguma coisa diferente lá da Alemanha?
do É, vestiário, assim, a gente não conhece isso, né? A gente que não viveu o vestiário, a gente conhece o futebol em si, né? uma história engraçada. É, assim, o Bayern é muito organizado. Sim. É um dos clubes, assim, a organização ela é impressionante. Assim, eles não se esquecem de ninguém. Eu sempre recebo os presentes do Bayern, essas coisas. E o clube ele pensa em tudo. E todo final de ano ele envia é, os jogadores para determinadas regiões onde tem fã-clubes do clube. E no primeiro ano eles me enviaram lá para uma cidade, eu não me lembro o nome, e chegando lá, aí tem uma recepção, tem uma festa, você dá autógrafo, você participa de um almoço. E aí tinha uma banda, um coral de estudantes, né, de jovens estudantes, sei lá, de 14, 15 anos, que eles tocaram uma música especial para mim. E aí estava eu e minha esposa e uma pessoa do clube, e aí o coral tocando a música e tal, no meio eu achei que era o final, mas era o meio da música, eles deram uma pausa. E eu, para mostrar toda a minha boa vontade, que eu estava gostando, levantei e comecei a aplaudir. Não era o final, era só o intervalo da música. E aí, para não me deixarem sozinho, todo mundo aplaudiu. E depois o coral continuou a música. Então, assim, tem uma outra história também que é muito interessante, que mostra bem a disciplina e como as coisas funcionam em países evoluídos, né? Quando cheguei, no começo eu morava em um hotel e eu gostava de ir para a escola de alemão, eu gostava de ir de trem, de metrô, porque era mais prático, eu não tinha que estacionar o carro, né? Então, e o clube não gostava que a gente andasse de metrô, de ônibus, essas coisas. Mas eu ia de metrô, eu e a minha esposa, nós íamos de metrô. Um dia eu fui sozinho, na volta da escola, eu parava no ponto final, que era bem pertinho do hotel. Eu andava mais 400 metros e eu chegava no meu hotel. E aí eu entrei no trem, na escola, no meio, numa das paradas do metrô, do trem, entrou um cara e o cara ficou em pé perto de mim. E me olhava, e eu olhava para ele e tal, e foi, parou aqui, parou ali, o trem parou no ponto final. Quando eu fui descer, o cara falou: olha, documento. Ele, documento e o seu bilhete. Eu falei: ah, tá aqui. Dei o meu documento para ele e dei o meu bilhete. Ele falou: esse bilhete aqui você tinha que ter descido 2 estações atrás. Era um bilhete que o Carlos, que era o meu tradutor na época, tinha me ensinado a comprar aquele bilhete. E aí eu falei: pô, não, mas esse é o bilhete que eu sempre uso. Ele falou: não, então você está errado. E falou: quero ver seu passaporte, que você é estrangeiro, né? Eu falei: sou. Cadê seu passaporte? Eu falei: meu passaporte está no hotel, que eu moro no hotel. Ele falou: então vamos lá, que eu vou no hotel, que eu sou da polícia tal, do controle aqui, vamos no hotel. Fomos andando, eu e o cara, até no hotel, chegou lá, entrei no quarto, falei: ó, falei para minha esposa: me dá meu passaporte, ela me deu, mostrei o passaporte para ele. Aí o cara falou: ah, não, eu sei que você é o Bernardo, tal, só queria ver, tal, precisava ver seu documento, porque é um protocolo, né? E então eu preciso fazer uma multa para você. O cara pegou e fez uma multa. Depois da multa, ele me disse: você poderia dar um autógrafo pro meu filho? Eu falei: claro, tá aqui. Então, na minha opinião, ele fez tudo de forma correta. Ele tinha que me multar, porque eu não estava correto o que eu estava fazendo, mas apesar de ele ser um fã do Bayern, porque em Munique todo mundo torce para o Bayern, você é reverenciado, tanto é que você dificilmente pode andar de metrô, andar na rua, porque não tem como. Naquela época já era assim, mas ele no final me aplicou a multa porque era a função dele, né? Então é um exemplo aí de um país sério como as coisas funcionam, né? Naquela época a Alemanha já era assim, hoje muito mais. Então Agora acho que é do Bernardão. Estão escutando aí, Marco V?
Viu, ô Marcovi? Oi, Cacau. Deu uma travadinha. Sim. Isso, deu uma travadinha, acho que foi a sua dessa vez. Vamos lá. Aí é um exemplo, como você disse, um exemplo um exemplo de play sério, né? O cara não misturou o pessoal com o profissional, apesar de ser torcedor do Bayern, ele cumpriu a obrigação profissional. É engraçado que o torcedor ele só se revelou depois de toda a parte profissional que ele fez. Depois de ele ter visto o meu passaporte, ele sabia quem eu era, mas ele quis ver meu passaporte, ele me aplicou a multa e só depois o torcedor veio à tona, né? Certo, não, bacana. Só registrando aqui, muita gente entrando aqui, nós estamos batendo, assim, é uma média aí de uns 50 pessoas ao vivo, é uma média muito boa para uma live, tá? Então, bacana, é uma das maiores audiências nossas. Isso mostra o seu prestígio, mostra o seu prestígio, Cacau. Parabéns. Quando o convidado é bom, o bate-papo é bom, a coisa anda mesmo, viu, Bernardão? Obrigado, viu? Tá. Aí da Alemanha, né? Aí vamos ter que... Ó, o Pardini pediu para mandar um abraço para o Bernardo, que está esperando ele aqui. Com prazer. Irei. Assim que melhorar a questão da pandemia, estarei aí em Botucatu com vocês, com muito prazer. Viu, Júnior? Nós já conversamos sobre isso no começo aqui, que da live o Pardini tinha me falado isso também, tá? Bernardão, daí o Bayern saiu do Bayern, desembarcou aqui no Brasil de novo, foi direto para o Corinthians ou foi em algum lugar antes? Não, depois que eu fui do Bayern, eu vim para o Santos, depois eu voltei para o Bayern, fiquei mais meia temporada, depois eu fui para o México, joguei no América do México, e depois voltei para o Bayern, aí rescindi o contrato, e aí eu voltei para o Brasil. Eu fui para o Inter de Porto Alegre primeiro, joguei no Inter pela segunda vez, depois do Inter eu fui para o Vasco, eu tive uma passagem no Vasco também. Depois do Vasco foi que eu vim para o Corinthians. Aí eu fiquei no Corinthians 95, primeiro semestre. No segundo semestre eu fui para o Japão. Aí fiquei até o final do ano, fiz uma temporada no Japão, voltei para o Corinthians em janeiro de 96. Fiquei o ano inteiro no Corinthians. E aí, em 97, eu fui para o Atlético Paranaense, onde eu encerrei a carreira, Cacau, encerrei a carreira no Atlético. Já estava cansado, o joelho já não me deixava fazer o que eu gostava, então eu resolvi parar. Tá. Bernardo, aqui o Zé Eduardo, lá, amigo nosso lá de São Paulo, ele está falando aqui, lá no México você teve uma desavença com o Hugo Sanches? Foi. Foi, tivemos... O pessoal vai buscar, viu? O pessoal está informado aqui. O pessoal está informado mesmo. Foi uma discussão no campo, de treinamento, e na época o Falcão era o treinador, do América, o professor Gilberto Tim era o preparador físico, e aí a gente acabou discutindo, a gente já tinha tido uma discussão num jogo, no clássico de América e Guadalajara, onde ele me xingou, aí a gente discutiu, depois ele pediu desculpa, e aí a gente outra vez discutiu no campo, num treinamento. E aí a coisa ficou feia, ficou quase para virar uma briga, e aí o Falcão terminou o treino e tal, e aí fomos para o vestiário. Eu fiquei esperando ele, e aí quando ele chegou, aí o bicho pegou. Aí aí foi confusão, viu? Foi confusão, aí foi muita história. Isso daí rendeu muita história, viu? E aí a gente saímos na mão e aí depois fomos chamados na presidência. E na época ele era, além de jogador do América, ele era vice-presidente do clube. Vixe. E aí fomos chamados lá na Televisa, né, que o dono da Televisa é o presidente do América, o dono do América. Uhum. E aí já falei para minha esposa, falei, pode arrumar as malas que
mais uns 2, 3 dias aí nós estamos voltando para o Brasil, né? E aí chegou lá o presidente, ele disse, olha, o Hugo já estava lá na reunião, né, antes de mim, e ele disse, olha, o Hugo Sanches, ele fez umas queixas aqui, disse que ele não é capaz de estar junto com você mais, porque você mostrou um desequilíbrio e tal, e coisa. Eu falei, ó, não foi bem assim. Ele falou, não, mas tudo bem, a gente... o que eu tenho para te dizer é o seguinte, para dizer para todos nessa sala, que você, pelos ótimos serviços prestados, que você tem, os ótimos serviços que você tem prestado aqui no América, você fica. E se o senhor Hugo Sanches também quiser ficar, o senhor é bem-vindo. Eu falei, nossa senhora, nem acreditei. Aí ficamos os dois. Nesse campeonato eu fiz uns 7 gols, acho que uns 5 gols foram assistência do Hugo, que ele era um jogador, ele já tinha 35, 36 anos, mas ele ainda era um jogador genial, grande técnica, visão, era um jogador fantástico. E aí a gente continuou jogando junto, não se falava, mas jogávamos, né? Cada um, ele muito profissional mesmo, eu também. E aí jogamos e a gente parou na semifinal. A gente tinha um timaço, um super time. O Oscar Ruggeri também jogava o argentino, né? O Zaghi, que é muito famoso, que era filho do Zaghi, que jogou no Corinthians, Cecílio dos Santos, Martelo, era um timaço, e vários jogadores da seleção mexicana, mas a gente foi infeliz na semifinal contra os Rayados de Monterrey, onde jogava o Careca Bianchesi, que jogou comigo no Marília. No Marília? Jogamos junto no Marília. Jogamos junto no Marília e aí o Careca decidiu. Empatamos 0-0 no México, fomos para Monterrey, perdemos de 1-0 lá com o gol do Careca e acabou com o nosso sonho. Então eu tive essa passagem no México, que também foi fantástica, é um país maravilhoso também, onde deixei grandes amigos lá. Que a gente acaba, na época a coisa não era tão globalizada, então a gente acaba não sabendo exato. Coisas, né? Exato. Eu tive algumas confusões na minha carreira aí tem algumas confusões. Então, e essa foi uma que muita gente fala. Aqui, Bernardo, o Miltinho é um amigo nosso, amigo seu também, né? Grande Miltinho, um abraço pro Miltinho aí. Ele está perguntando, o Helder também é um amigo nosso aqui, está perguntando qual que é o apelido do Lulinha lá em Marília. Tem Lula é irmão, Lula é meu irmão. Lula, grande amigo também, um abração para o Lula. Ele me falou que ele está viajando agora, ele está voltando lá de Alta Floresta, por isso não está participando aí com a gente. O apelido do Lula é Tatu Barbudo. Não cheguei a ver se Lula. Agora eu não me lembro por quê, não me lembro por que esse apelido pegou no Lula, mas é Tatu Barbudo o apelido dele. Aí o pessoal tá brincando com ele aí. Bernardão, vamos sortear a segunda camisa? Vamos lá. Tá? Vamos sortear a vermelha. A vermelha, vamos deixar a branca para depois? É a vermelha agora, hein, gente? Tá. Deixa eu chamar o secretário. Esse encontro ele se chama Amigos para Sempre, né? Então é uma camisa que essa festa é uma festa de jogadores todos que foram formados na base do São Paulo. E aí, de 3 anos para cá, nós começamos a fazer essa festa. E então tem essa camisa que é a camisa da festa e depois o material ali Então é só para o pessoal saber que é uma camisa festiva. Então, porque quando eu vim do Marília, eu fui morar onde moravam os jogadores da base. E aí, que é o Visoli, Manu, Aritana, Edmilson, são jogadores. O Visoli, sim, é um jogador importante, Aritana também, Edmilson, mas muitos desses não chegaram a jogar muito no São Paulo, não tiveram tanto sucesso assim. Tá certo. Bernardão, então aqui tem o secretário veio aqui também nos acompanhar aqui, agora é de 1 a 37 menos o 5 que já foi, né? Então, de 1 a 37. 1 a 37. Que número vai? Eu vou mandar aqui o 20. 20? Sim. Samuel, finalmente saiu para você, Samuel. É do Samuel a camisa. Samuel.
Boa, boa, Samuel. Samuel, então, não, Samuel é de Campinas, né? Ok. Torcedor do Guarani, mas Tá? sempre prestigiando a gente nas lives, né? Ele é amigo do Zenon, tudo, ele nos prestigiou e sempre pediu. Aí, ele está falando, vai ser, eu tenho certeza, Cacau. Foi você mesmo, Samuel. Vamos providenciar essa camisa, então, essa camisa vermelha aí, camisa comemorativa, como disse o Bernardo. É, vai para o Samuel lá de Campinas. É sua, viu, Samuel? Tá? Depois a gente combina como fazer a entrega. Bernardão, voltando então voltando aqui para a live, você chegando no Corinthians, tá? Outro grande clube aqui de São Paulo. Eu não gosto muito de falar de Corinthians, né? Porque sou São Paulino, mas né, que vale a sua carreira, a gente tem que teve momentos bons ali no Corinthians. Né? Acho que o momento que você mais é lembrado é por esse gol que você até citou contra a Portuguesa, não acho que era uma semifinal ou uma fase final do campeonato. Aí o Corinthians precisava ganhar o jogo, estava empatado 0-0, foi 1-0 o gol do Bernardo no Pacaembu. É isso, né? Exato. Era uma, era um quadrangular, que no final virou um quadrangular, dois quadrangulares ali, que a gente caiu com a Portuguesa, a Guarani, a Inter. E aí, eu não me lembro, acho que era o penúltimo jogo esse. E a gente estava empatado. Até eu vi o jogo, passou anteontem, passou na televisão, e a gente já estava também um jogo perdido. E o Marcelinho cruzou na área e a bola veio bem na minha cabeça, né? Então, esse jogo eu ganhei muitos fãs e perdi vários amigos portugueses. Porque... Teve o cara da padaria da minha casa, na época, que o cara ele falou, ó, você tá... Quando você entrar por aquela porta, eu saio pela outra, porque eu não quero te ver nunca mais. É um gol que o corintiano não esquece. Esse. Todo lugar que eu vou, os corintianos sempre lembram e mandam mensagem para postar o gol. É sempre motivo de muita alegria. Tá certo. Bernardão, aqui tem um comentário aqui. Marcos Herbeck é meu irmão. Então, a maior façanha dele no futebol é que ele foi melhor em campo contra a Portuguesa. Um jogo de futebol de salão, ele foi melhor em campo contra a Portuguesa e ganhou um disco. Então, ele está falando aqui que ele também derrubou a Portuguesa, que ele tem um futebol igual ao seu e ele também derrubou a Portuguesa. Mais uma coisa em comum. Bom, agora somos dois odiados, então. Dois odiados pelo pessoal da Portuguesa, né? Então, Bernardo, daí teve esse título de 95, né? A final foi com o Palmeiras, né? De 95 foi a final que foi contra o Palmeiras, que foram 2 jogos em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Foi aquele do gol do Elivelto, né? Exato, aquele do gol do Elivelto na prorrogação. Sim, que era uma final difícil aquela também. Sim, Palmeiras, né? O Palmeiras tem um timão, né? Um timaço, passou o jogo ontem, até eu estava assistindo. Palmeiras, pô, era Veloso, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Mancuso, Edilson, Miller, Rivaldo, misericórdia. Era um timaço, era um baita time. Certo. E também no mesmo ano o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, né? Foi com o Grêmio, né? Foi o jogo do Grêmio. Ganhamos contra o Grêmio. Uma final contra o Grêmio também, que era forte, time copeiro, o Filipão, né? Ali começando a ascensão dele, também foi uma outra grande conquista aquela nossa. Não, perfeito. Aí do Corinthians, assim, muita gente tem curiosidade da questão do ambiente, com o Marcelinho Carioca, estava lá, não sei o que, tal. Ele realmente, assim, se sinta à vontade para falar. O cara era mala? Marcelinho sempre foi aquele jogador. O craque, ele tem uma outra personalidade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que dificilmente. Quer dizer, ou o cara é muito tranquilo, não introvertido, mas um pouco introspecto, como era o Raí, por exemplo, que era um craque, mas era um cara muito centrado, calado, né? E o Marcelinho já tinha uma postura mais irreverente, ele é um
cara muito espontâneo, muito comunicativo, né? E até hoje mandei uma mensagem para ele. Ele me chamou ontem, me mandando uma mensagem que eu fiz uma entrevista para a Globo até, que a Globo fez uma entrevista sobre as duas finais e que o Marcelinho tinha citado que aqueles campeonatos eu tive uma participação muito importante pela forma de comandar, né? E eu mandei uma mensagem para ele hoje, que é uma coisa sincera, o que eu acho realmente, eu acho que o Marcelinho, para mim, é o cara mais importante da história do Corinthians, porque em todos os títulos ele foi fundamental. É um cara que mais fez finais, mais fez gols em todas as finais, né? Então ele era um cara que você podia contar com ele, que a estrela dele, principalmente nos jogos decisivos, ele brilhava sempre. E é difícil você achar aquele jogador, aquele craque que brilha em todos os momentos que o time precisa dele. Né? Então, ali a gente tinha outros jogadores também. A gente tinha o Viola também, que era um grande centroavante, tinha o Souza, mas o cara que brilhou em todo... Pelo menos eu ganhei 3 títulos no Corinthians, que foi o Paulista, a Copa do Brasil e ganhamos o Ramon de Carranza. O Marcelinho no Ramon de Carranza ganhamos 2-0, ele que fez os 2 gols na final. Contra o Grêmio, ele fez um gol aqui no Pacaembu, a gente estava empatando, e ele fez o gol de 1-0 lá que nós ganhamos o jogo. Contra o Palmeiras, foi ele que resolveu o jogo também. Então, é impressionante. O Marcelinho, assim, não sei se eu posso dizer que ele é mala. Ele é diferente, ele é um genioso, ele é explosivo, mas é uma pessoa fantástica e era um jogador extraordinário, extraordinário. Sim, com certeza. Talvez foi o cara com que você jogou que melhor batia na bola, com bola certeza. Parada. Joguei com o Marcelinho e com o Neto. São os dois maiores que eu vi. Sim. Inclusive, você teve no programa do Neto, acho que semana passada, né? Sim. Tive lá com o Neto semana passada. Foi bem bacana também. Bacana também, né? Eu vi uma pequena parte, mas eu achei que gostaria de ter visto tudo. Vou procurar nas redes sociais aí para ver se eu consigo assistir e acompanhar de novo o programa. Bernardão, saindo do Corinthians, aí você tem uma passagem, você já citou, né? Tem uma passagem lá pelo Japão, né? Pelo Cerezo Osaka, se não me engano, né? E tem um amigo nosso que tá aqui na live, não sei se está ainda no momento, eu vi ele entrando, que é o Júnior Colense, um advogado aqui de Botucatu, e ontem, na hora que ele soube da nossa live, ele falou, fala pro Bernardo, ele falou, dificilmente ele vai lembrar tudo, mas eu fui a convite do Eduardo, que jogou na Portuguesa, era amigo do Toninho, né, que jogava lá no Cerezo, a gente teve lá no Cerezo, e o Bernardo foi muito receptivo com a gente, foi que nos recebeu muito bem, nos deu uma camisa, tiramos algumas fotos, tal. E ele também falou, manda um abraço lá para o Bernardo, eu sei que é muito difícil lembrar, porque é muita gente e tal. E falou que quando você esteve aqui em Botucatu uma outra ocasião, ele chegou a conversar com você, te cumprimentar. Tal. Não, verdade, a gente conversou e eu não me lembrava, né, porque fazia muitos anos, mas foi uma passagem bacana também. O Japão é um país extraordinário, o povo é extraordinário, né? O japonês também, como o alemão, cada um no seu estilo, mas também é uma outra, é uma filosofia, uma mentalidade a ser seguida, é uma forma de viver, de se comportar, de respeitar as pessoas, né? Então, eu vivi ótimos momentos no Japão. O tempo em que eu tive lá com a minha família foi muito bacana. Um país tudo totalmente diferente, mas é uma vida, assim, uma vida muito simples, né, que a gente viveu lá, muito tranquila. Foi uma coisa também que eu gostei muito. O Japão é um país sensacional. Não, que legal, Bernardão. Do Japão, aí você voltou para o Brasil, né? O último clube foi o Atlético Paranaense. Você falou que passou antes Antes do Japão, você já foi para o Atlético? Tive no Vasco e tive no Inter, né? Foram os outros 2 clubes que eu tive. No Vasco eu tive pouco, lá com o Eurico, me levou na época, mas foi um dos poucos times que eu posso falar que eu não joguei bem, foi no Vasco. E depois eu tive no Inter, fui campeão gaúcho,
Tive lá com o Antônio Lopes, ganhamos o Gauchão invicto até. Então foi uma passagem também boa no Inter, foi rápida, mas também foi boa. Uhum. E aí depois no final fui para o Atlético Paranaense, né, que eu fiquei 97 inteiro lá, que foi onde eu terminei minha carreira. Certo. Bernardão, aí você parou de jogar, de repente falou, vou parar de jogar. O que eu vou fazer agora? Você já tinha um plano? O que você pensava, né, quando chegasse esse dia? Ou de repente chegou e falou, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Como que foi isso? Eu não tinha nada em mente. Eu imaginava que eu ia parar cedo, mas eu não sabia o que eu ia fazer. A ideia era permanecer no futebol. E aí, depois que eu parei, eu fui convidado para ficar no Corinthians, como treinador da casa, pelo presidente da época. E aí, no primeiro momento, eu aceitei. Mas depois eu comecei a ver que eu ia ter a mesma vida que eu tinha como jogador de futebol, né? Porque acho que até pior, né? Porque o jogador ainda vai para casa, ele tem ali, depois do treinamento, ele tem que se cuidar e tal, mas o treinador é uma outra coisa, é 100% você sempre com problema. Além do treinamento, você tem que se programar, tem que programar treinamento, tem que programar viagem, você tem que estar com atenção no que faz o fisiologista, o preparador físico, o problema do clube, se o jogador não recebe, tudo isso influencia diretamente na função do treinador, né? Então, seria uma vida, outra vez, de muita viagem, de não estar em casa. E aí, um amigo me deu a ideia falou, pô, por que você não vai ser empresário, né? E, pô, é uma coisa que você já orienta o pessoal aqui no Corinthians, principalmente, é um amigo meu do Corinthians, né? E eu falei, pô, tá aí um negócio que eu posso fazer. E aí comecei a pensar na ideia e comecei a tentar criar uma empresa com um modelo de gestão um pouco diferente. Na época eram poucos os empresários, né? E aí eu entrei ali peguei ali uma lacuna que estava aberta e me encaixei perfeitamente naquele espaço, que era uma nova forma de fazer gestão da carreira de atleta, né? E aí, em 97 eu parei, em 98 eu já iniciei como empresário e mais ou menos estou nessa função até hoje. Hoje menos empresário, mais intermediador. Tive na gestão também várias vezes. Aí administrando alguns clubes, passei pelo Pão de Açúcar, fiquei no Pão de Açúcar 6 anos ali, um trabalho bacana que foi feito ali pelo Brunoro, pelo Soleiro, que é presidente hoje vice-presidente da Federação Paulista, né? Então eu fazia parte do conselho gestor. Então tive no Batatais, estive em Lins, estive em Tanabi, e hoje eu observo o mercado brasileiro para alguns clubes europeus. Então, hoje não, já há 8, 9 anos que eu faço isso. Certo. Fernandão, e também uma outra curiosidade, né? O seu filho é jogador também, né? Jogador, joga na Europa, né? Joga na Premier League, lá na No Inglaterra, Brighton. no Brighton, na né? Inglaterra. Brighton da Inglaterra. O time dele chama Brighton. O meu filho também optou por seguir a mesma carreira. E ele começou no São Paulo, começou nas escolinhas do São Paulo, no Salão. E depois, quando ele estava no primeiro ano de sub-15, ele foi para o Pão de Açúcar. Ele foi para o Pão de Açúcar, E ali ele fez toda a formação dele. Depois ele foi para o Coritiba. Curitiba ele veio para Ponte. Da Ponte ele foi para o Red Bull Brasil. Do Red Bull Brasil ele foi para a Áustria, para o Salzburg, Red Bull Salzburg. Depois ele foi comprado pelo Red Bull Salzburg. Depois de somente 7 meses em Salzburg, ele foi comprado pelo Red Bull Leipzig. Ficou 2 temporadas no Leipzig. E já há 1 ano e meio ele foi comprado pelo Brighton, esse time inglês. Então ele já está na Europa quase há 5 anos já. Vai completar 2 anos agora em agosto de 2 anos que ele está na Inglaterra.
Não, ele joga no maior campeonato do mundo, né? O campeonato inglês é Exato. onde está, vamos falar, onde tá o dinheiro, né, Werner? Embora o clube dele seja um clube pequeno, né, um clube, todos os clubes são muito bem estruturados, o time dele tem uma ótima estrutura, é patrocinado pelo American Express até, então é um clube com muita estrutura, mas é um clube pequeno, que está sempre ali brigando para não cair, né? Então, mas como você disse, é importante, é o campeonato mais importante do mundo, é o campeonato aí com mais visibilidade, né? Então está sendo uma experiência bacana para ele. Então está brigando para ir subir um degrau, alcançar um clube com um pouco mais de nome, né? Um clube que tem aí condição de brigar por ligas europeias. Então esse é o próximo passo aí que ele está se esforçando para dar. Tá certo, então. Bernardão, estamos quase chegando no fim aí. Vamos sortear a última. Vamos, só queria mandar um abraço aqui para o Alex Cremonese, que é um amigo meu, um parceiro aí, grande amigo, e para o meu irmão também, o Marco Aurélio, que está lá em Franca, lá com os meus pais. Mandar um abraço aí para o meu irmão e para o Ale Cremonese. Bom, outra camisa tá seu irmão jogou também, né, Bernardo? Meu irmão jogou. Marco Ele jogou. Algumas vezes que eu fui na Portuguesa lá, que o pessoal me olhava torto, eles não sabiam, porque a gente se parece muito, né? Então, eles não sabiam se era o meu irmão, ele foi campeão 3 vezes com a Portuguesa. Subiu da 2 para 1 e subiu da Série B para a Série A. Então, ele tem muita moral, era o capitão do time, Então, ele ajudou um pouco a limpar a barra lá na Portuguesa. Na Portuguesa, né? Não, e família de futebolistas, então, né, Bernardo? Sim, meu irmão jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou no São Caetano, jogou no Palmeiras, jogou no Japão também, jogou na China também, rodou o mundo, teve uma carreira bacana também. E assim, só aproveitando, né, falando, nossa família também é de futebolista. Eu que, assim, só brinco e tal, mas todos meus irmãos, meu pai, né, um futebolista aí de muitos anos aqui em Botucatu, meus 3 irmãos, né, são jogadores também, o mais novo do futsal, né, mas sempre com uma carreira legal, e não tão brilhante quanto a de vocês aí, mas assim, a gente dá nossas cacetadas por aqui. Tá certo. Então vamos sortear então a camisa, Bernardão? Você pode mostrar para nós, por favor? Aqui, ó. O cara que ganhar tem que ser fininho, porque se não for fininho, não vai entrar na camisa, hein? Vai. Eu tô em forma, hein? Tô em forma, né? E aí, ó. O Bernardão tá em forma, gente. Eu vou ver pelo nome aqui, se for o cara que não tiver em forma, acho que é melhor não. Acho que é melhor não dar sortear outro, mas vamos lá. Bernardão, de 1 a 42, menos o 5 e o 20. Eu vou pelo 15, eu vou no 15, que é um número que eu gosto, que é um número que me perguntaram aí do Falcão. O Falcão foi meu grande ídolo, e sempre que eu ia na seleção eu queria jogar com a camisa 15. Todas as vezes que eu tive condição de jogar com a 15 eu joguei, porque era o número do Falcão que foi meu grande ídolo. Então tá aqui, ó. A camisa é número 15, aqui é meu 15, vai para número 15, quem ganhou foi a Renata Quinteira. Renata que é minha cunhada vai receber a camisa, e não, com certeza para ela vai servir, ela é bem fininha. E aqui, gente, vamos ver pelo envelope. O envelope misterioso, né? Sim. Aqui está a pessoa que o Bernardão... Esse aqui, o Bernardão, é o nosso professor Gildo, tá? Tá aqui numa foto que você encontrou com ele acho que num jantar aqui em Botucatu. Foi. Tá? Então é esse... Aliás, viu, Bernardão? Ele é o convidado da nossa próxima live. De sexta-feira vai ser com o Gildo. Vai ser a resposta pro Bernardão, a live do professor Gildo. Vou estar presente na live. Opa. Não, legal, Bernardão. Bernardão, então, chegando aí no final, gostaria muito de agradecer, né, a sua disponibilidade. Desculpe a questão aí tecnológica, a gente fugiu da nossa gestão aqui e tal, mas a gente deu um jeito aí de conseguir fazer a live e bater esse papo legal com você, uma pessoa espetacular. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, sua humildade, seu
seu carinho com a gente aí, a disposição, tá? Foi muito bacana. Eu agradeço de coração isso aí. Foi muito legal te conhecer aí, mesmo através do vídeo aí, mas você é um cara fera. Bacana, Cacau. Foi um prazer participar da live com você aí. Obrigado aí a todos que participaram. E os problemas aí da internet acontecem, né? A gente tem que relevar isso e vamos ver, até a próxima. Até a próxima vez que eu for aí em Botucatu, faço questão de te conhecer pessoalmente aí, te dar um abraço. Com certeza, Bernardão. Minha casa está de portas abertas, vindo a Botucatu, a casa está de portas abertas, vamos tomar uma cerveja e tomar um Guaraná. Beleza? Perfeito, então. Obrigado, Bernardão. Obrigado, pessoal. Um abraço. Sexta-feira, live com o professor Gildo. O que eu sempre falo, meu Bernardão, quem gostou, fala para os amigos. Quem não gostou, fica quieto, faz de conta que não existe. Deixa como tá. Deixa como tá. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez. A audiência recorde de novo. Tchau, tchau. Valeu, tchau.